conceito de linha de fluxo, lamentavelmente, não tem no livro de Omara, então a gente vai dar aqui como uma forma de complemento. Esse conceito ele é muito intuitivo e também muito frutífero. Então, no que se segue, o campo F, aqui esboçado, ele vai ser encarado como sendo um campo de velocidades. É como se cada pontinho aqui na, no início da setinha fosse um ponto, né, que tivesse a velocidade que tem a direção da seta, certo? E o tamanho da seta da intensidade dessa velocidade. É como se descrevesse ponto a ponto, né, a velocidade de escoamento de um fluido. É claro que tem campos de vetores que não são campos de velocidade, certo? Como campo de força, campo de pressão, campo de momento, não tem problema. O conceito de linha de fluxo continua é, uma ferramenta, digamos assim, frutífera na matemática e na ciência. Com o conceito de linha de fluxo, a gente consegue entender muita coisa importante e descrever diversas situações legais. Ou seja, mesmo para campos de força, o conceito de linha de fluxo é uma ideia bastante frutífera, bastante ilustrativa e que tem consequências muito esclarecedoras. Então vamos estudar a linha de fluxo. Mas então no momento aqui, pessoal, vamos imaginar que esse campo F descreva assim uma espécie de fluido escoando de forma estacionária. O que que significa forma estacionária? Que não depende do tempo, certo? Ou seja, você pode vir aqui daqui a 1 milhão de anos e nesse ponto aqui onde está a minha, né, a base dessa setinha, vai ter essa mesma velocidade, tá? É um fluido que escoa de forma estacionária. É claro que quando você for estudar dinâmica de fluidos, vai ter que acrescentar aqui, né, vírgula, o tempo, né? Porque o campo ele pode, né, dar uma flutuada aí também no tempo. Qualquer escoamento dinâmico realista vai depender do tempo, né? É claro que existem escoamentos aproximadamente estacionários, né? Mas está claro que isso é uma idealização. Como o campo eletrostático também, né, gente? Imagina um campo eletrostático devido a uma carga pontual. Na realidade, a carga pontual é difícil você pegar uma carga pequena, por exemplo, e deixá-la num ponto, né, fixo ali, né? Existem flutuações de posição, né? E, então, é sempre uma. Todo campo estático é sempre uma aproximação de baixíssimas velocidades de algum campo dinâmico, né? Bom, vamos lá. Então, no que a gente vai considerar agora, vamos imaginar, então, qualquer campo como se fosse um campo de escoamentos, né? Então, vamos ver a definição aqui. Então, imagina que F, né, que é o campo, seja um campo 3D, pode ser 2D, 4D, enfim, onde for realizado esse campo, né? Vamos começar aqui com 3D, porque é o protótipo geral. Imagina que isso é um campo de vetores, né? Vamos definir o que que a gente chama de uma linha de fluxo de F, certo? Então, vamos começar intuitivamente aqui, gente. Imagina que você chega aqui no início, tá? Vamos pegar aqui uma outra corzinha aqui. Vamos supor que você chegue aqui, isso aqui tem um rio escoando aí, certo? Com essas velocidades aí. Digamos que eu posicione aqui uma coisa bem pequenininha que flutua. Tá? E se for o campo tiver um corpo 3D, não tem problema. Você posiciona uma coisa bem pequenininha que ela fica, que ela, digamos, ela é arrastada pela corrente, tá? Mesmo que a corrente seja tridimensional. Então, o que que acontece? Intuitivamente, né, você sabe que se você colocar essa boiazinha aqui, ela vai seguir uma trajetória aí ao longo do, né? Vamos colocar assim, né? Ela vai seguir uma trajetória onde essa, tá mal desenhado pra caramba, né, gente? Ela vai seguir uma trajetória e ela vai correnteza abaixo, digamos assim, né? Tá, pessoal? Mesmo que a correnteza seja 3D, tá? Sempre assim.
Essa boiazinha é uma idealização também. Imagina que ela é muito pequenininha, certo? De tal maneira que ela não afete muito as próprias linhas do campo, né? Se você colocar uma coisa muito grande, ela vai avacalhar, digamos assim, com o campo, né? Uma idealização, óbvio, né? Então, é, essa boiazinha que você colocou aí, essa micro boia, ela vai seguir uma linha de fluxo, certo? E se esse campo não variar, né, nunca for realmente estático, qualquer boia que você colocar nesse mesmo ponto vai seguir essa mesma trajetória, certo? Se você colocar a boia num outro ponto, ela vai seguir uma outra trajetória, tá? E essa trajetória, pessoal, se ela é realmente gerada pelo escoamento desse fluido, né, os vetores do campo, tá mal desenhado aqui pra caramba, tá, pessoal? Os vetores do campo vão ser sempre tangentes a essa trajetória, né? Ok? Então, a linha de fluxo é exatamente isso, pessoal. É uma trajetória, tá? Onde a velocidade é exatamente igual ao campo. O campo dá a velocidade ao longo da trajetória, tá? Então, linha de fluxo é isso, é uma trajetória, certo? Que sujeita ao campo, certo? É uma trajetória que é ocasionada, digamos assim, pelo campo e de velocidades, né? Como se aquele campo fosse velocidades e você escoasse por ali. E é claro, então, né, que os vetores tangentes dele, a velocidade da partícula ao longo da trajetória, é dada exatamente pelo campo, tá? Por isso chamado de linha de fluxo do campo. Então, como eu escrevo aqui, né, F dá o campo de velocidades, né, restrita à trajetória, né? Bom, tem livros que chamam a linha de fluxo, pessoal, de linha de corrente, né, também, ou curva integral do campo. Também essa aqui é mais geral, né? Faz um apelo assim a um campo que não necessariamente é um campo de velocidade, né? É uma nomenclatura mais matemática, digamos assim. Bom, tem um problema, pessoal, analítico aqui, é o seguinte, né? Aqui em vermelho, as linhas do campo F, tá? Aí você posiciona, digamos aqui, a sua boiazinha no ponto x0, que é um ponto de partida aí onde você posicionou essa microboia, tá? No tempo zero, você jogou a bolinha ali nesse ponto, certo? Então ela vai seguir, né, a linha de corrente, ela vai seguir a linha de fluxo. Essa sigma é uma linha de fluxo, né, do campo. E o F, né, restrito a esses pontos aqui, é exatamente a velocidade da coisinha, certo? Então repara, se você colocar em um outro ponto, ela vai seguir uma outra trajetória. Se você colocar num outro ponto ao longo da mesma trajetória, ela segue a partir daquele ponto ali, certo? A gente está supondo que esse campo é bem comportado, né? Que é um campo razoável, que não, né? Se for um campo de classe C1, não vai ter linhas enviesadas, né? Pelo menos em regiões onde o campo é de classe C1 não tem singularidades, etc, certo? É claro que existem pontos estranhos, né? Existem pontos singulares em alguns campos. Naqueles pontos, essa coisa não funciona assim tão bem, né? Mas vamos lá. O momento agora não é para isso. Então, dado um campo desses, digamos, bem comportados, dado um campo F, a gente pode tentar buscar as linhas de fluxo dele, né? Alguns, pessoal, são óbvios, né? Alguns são óbvios, como a gente vai ver daqui a pouco alguns exemplos. Em alguns campos, a linha de fluxo é óbvio, né? Por exemplo, o campo gravitacional aqui dentro de uma sala, né? A linha de fluxo dele é óbvia, né? São retas verticais, né? Se você largar uma bolinha ali, ela desce, imagina o campo, né?
Imagina o campo de forças gravitacional como sendo um campo de velocidades ali, né? Ela vai descer, né, ao longo das retas verticais, né? A linha de fluxo são retas, né? Do campo gravitacional dentro de uma sala, por exemplo, numa região pequena, ok? Vamos lá. Ou seja, alguns campos de velocidade, né, encarados como campo de velocidade, têm linhas de fluxo bastante manjadas, tá? Outros têm linhas de fluxo bastante exóticas, como a gente vai ver alguns exemplinhos aqui. Então, analiticamente, né, dado F, como é que a gente vai buscar as linhas de fluxo? Com as linhas integrais, né? As curvas integrais. Então, imagine que uma linha de fluxo de F, né, passa, pelo esse ponto x0, quer dizer, o ponto no tempo zero, o ponto onde você posicionou ali, tá? E essa sigma de t que ela segue aqui, né, é a solução do problema. Não, não, se é a solução do problema, né, isso aqui se traduz dessa forma aqui, né, pessoal? Aqui tem um erro. Deixa eu apagar aqui uma coisa que isso aqui tá errado. A sigma linha, né, a sigma linha é dada pelo próprio campo, né, em cima da trajetória. E a sigma de zero, né, ou seja, isso aqui é chamada condição inicial do fluxo. A condição inicial do fluxo é o ponto x0, é o ponto onde você posicionou no tempo zero a partícula, né, lá no fluido. Bom, aí olha só, pessoal, essa equação aqui, esse é o problema analítico, certo? Que tem que ser resolvido. Tem uma equação, tá? Provavelmente é um sistema de equações, tá? Do primeiro grau, certo? Esse tipo de problema é muito estudado em matemática, de uma forma até bem mais geral do que a gente está fazendo aqui. O nome disso aqui em matemática se chama-se sistemas dinâmicos, onde generaliza isso aqui não só para escoamentos, tá, pessoal? Mas para muitos problemas, inclusive as equações ordinárias de segunda ordem podem ser escritas dessa maneira aqui, certo? Então, é bem geral, tá? Mas aqui, vamos se restringir só às linhas de fluxo, tá, pessoal? Então, o que que vai acontecer? Se você pegar componente a componente, né, dessa equação aqui, certo? Essa equação aqui, vai ser isso aqui, ó, x' de t é o f1 de x de t, de y de t, de z de t. O y' de t é o f2 de x de t, y de t, z de t. O z' de t é o f3 de x de t, y de t, z de t. Tá claro que x de t, y de t, z de t, né, é a linha de fluxo, né, que a gente quer descobrir, certo? Então, gente, olha só, e isso tudo restrito à condição inicial, tá? Isso tudo porque você quer posicionar num ponto. Claro, vai depender, a linha de fluxo, claro, depende do ponto que você posiciona inicialmente a partícula, né? Se você posicionar em outra posição do rio lá, digamos, imagina um rio escoando, é outra linha de fluxo. Bom, então vamos seguir aqui. Então esse é o problema matemático, vou fechar um pouquinho aqui. Esse é o problema matemático, certo? Dessas equações aqui, ó, em geral acopladas, tá? São equações do primeiro grau, são equações diferenciais do primeiro grau, tá? Com essas condições iniciais. Isso tem toda uma teoria matemática, tá? Para resolver isso aqui. Não é o caso aqui, a gente só quer entender um pouquinho a situação, tá, gente? Então, a gente pode provar lá nos cursos de equações diferenciais, tá? Que se f for de classe C1, então vai existir somente uma solução passando por x0, certo? No tempo zero. Bom, e pode acontecer que essa solução não valha para todo o tempo t, tá certo? Pode ser que ela tenha uma validade temporal restrita a um certo intervalo. Isso pode acontecer. Tá? Eu deixo até como para vocês meditarem por que que isso aconteceria. Por que que poderia a solução não valer para todo o tempo? Então vamos lá. Vou mostrar aqui um exemplo onde a solução vale para todo o tempo.
Ó, esses campinhos aqui, pessoal, são campos conhecidos nossos, né? Esses dois aqui, o campo F, que é um disco girante, né, digamos assim. São, né, as velocidades de rotação de um disco gigante, girante. E esse aqui, né, aquele nosso conhecido que vai aparecer em muitas aplicações ainda aí para vocês, tá? O nosso Hzinho aquele. Eles têm a mesma linha de fluxo, né? Pessoal, aqui nesse ponto, vamos mostrar aqui um programa, né? E, peraí, share, aqui. Vamos vir aqui e mostrar aqui olha só, aqui a gente pode pegar, gente, colocar aqui, ó. Vamos ver aqui. Era isso aqui que eu queria, gente. Vamos botar para cá, peraí. Vector Fields. Tá, vamos pedir para ele colocar aqui, pessoal, na notação de. Aqui, ó. Show System of the Notation. Equação diferencial. Vamos botar. Tá. Vamos ver aqui, pessoal. Tá, vamos ver esse aqui que ele sugere aqui. Ah, vamos ver restrito aqui, é um campo 2D, né? Pessoal, aqui o campo, né? Que ele. Deixa eu- Então, olha só, aqui já até já apareceu o que eu queria mostrar. Então, olha o campo que ele sugere aqui, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui. Ok. Então, aqui dá as velocidades, né? Pessoal, essa aplicação aqui, ela tem uma coisinha que a gente pode focalizar as linhas de fluxo, ó, flow line solution curves, é aquela, né? Curvas integrais. Então, vamos colocar aqui em alguns pontos, pessoal, para vocês verem, ele vai dar a linha de fluxo, ó. Vamos botar ele aqui. Olha lá, essa é a linha de fluxo. Se eu parto daqui, é essa. Se eu parto daqui, olha lá a linha de fluxo, certo? Agora, aqui, esses lados aqui, vocês veem uma coisa, ó. Vamos botar aqui a animação da linha de fluxo, tá? Olha lá, você vê como é que ele escolhe. Depois ele vai rápido, né? A força vai ficando grande. Olha lá. Vamos começar com a linha de fluxo daqui, ó. Tá vendo? Como é que ele escoa lá para. Ele vai para infinito, né? Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui em todos esses pontos aqui, ele tende para lá. Agora, vamos tentar posicionar ele aqui bem no eixo. Bem no eixo. É que tá um pouquinho do lado, tá vendo? Ele é jogado para lá. Vamos tentar jogar ele bem aqui no. Aqui, vê o que acontece, ó. Ele tende para o centro. Esse centro aí, pessoal, aquilo que eu falei, não vale para todo o tempo, tá vendo? Ele vai morrer ali. Esse centro, pessoal, é um ponto singular do campo, tá? Você vê que quando você colocar 0, 0 na expressão aqui, ó, fica tudo zerado, ou seja, a velocidade morre. Isso é um ponto de equilíbrio, tá? Esse ponto de equilíbrio aqui é altamente, ou seja, o 0, 0 é instável. Por quê? Porque se eu der um tequinho dele aqui para a esquerda, por exemplo, bem pequenininho, ó, ele já foge. É um ponto de equilíbrio instável, tá? Se eu começar aqui embaixo, ó, bem posição, ó, ele vai para o ponto de equilíbrio. É um atrator, mas é um atrator instável. Repara, se eu jogar um pouquinho ele aqui para o lado, ele, tá vendo? Ele jogando ele um pouquinho para o lado, ele já escapa pro, certo? Agora vamos jogar aqui para o lado direito para ver o que é que acontece. Ó, essas curvas aqui do lado esquerdo, elas vão para infinito, ó. As curvas integrais, as linhas de fluxo,
direciona a coisa lá para infinito, vai tudo para lá, né? Se eu chegar aqui de cima também, ó, tá vendo? Vamos ver aqui, ó. A bolinha sai do fluxo e vai, some. Agora vamos jogar aqui para o lado direito. Olha só o que acontece. Olha lá. Aqui do lado direito, ela cai numa outra bacia atrativa. Aqui tem um outro ponto atrativo. E agora esse ponto aqui é estável, tá? Qualquer variaçãozinha dele, ele continua ali em volta. Ele vai também para um outro ponto estável. Que ponto é esse, gente? Esse é o ponto. Ele deveria dar aqui. Um. É um, né? É um. Repara que se eu colocar um e um aqui, ó, nas expressões, também dá zero. O ponto também é um ponto singular. Bom, isso agora não importa, tá, pessoal? Só que estou mostrando aqui para vocês como é que ele puxa tudo. E agora ele é estável, tá? Qualquer variaçãozinha, ó, cai sempre para lá, ó, certo? Ó, a curva cai sempre para lá. E repara que quando ele vai ficando pequenininho, né? Vai ficando mais lento, ele vai tendendo a um tempo infinito para lá. Aqui, ó, outra linha de fluxo, todas elas jogam lá para esse atrator aí. Esse atrator é estável, tá? Só para curiosidade aqui, tá, pessoal? Nós não estamos fazendo esse estudo aqui nesse momento. Ó, vamos pegar uma linha que parte dali, ó, ok? Bom, mas vamos ver aqueles que a gente falou lá, né, pessoal? Vamos pegar aqui aqueles que a gente falou lá como exemplo, né? O menos y, né? E aqui x. Então, vamos pedir para ele limpar aqui, jogar aqui. Esse é aquele que a gente sabia, né? Aquela velocidade de rotação de um disco, né? Girante, como se um disco girasse aqui com um eixo perpendicular, né? Na direção supostamente z aqui para cima, né? Então, olha lá, a gente sabe que as linhas de fluxo agora são circunferências, né? Vamos colocar uma aqui, ó. Olha lá, certo? São circunferências, né? Se eu colocar aqui, o centro aqui é um ponto estável, certo? Se eu colocar bem no centro, ele fica paradinho ali. Esse tipo de ponto aqui, pessoal, central, ó, 0, 0, também é um ponto de equilíbrio. Ó, as derivadas dão zero. Esse também é um ponto de equilíbrio. Esse tipo de ponto de equilíbrio é chamado um centro. Ele não é nem estável nem instável, né? A coisa fica sempre girando em torno daquele centro ali, tá certo? Por isso que é chamado um centro. Ele não é nem expulso dali, nem atraído para ali. Ele fica sempre girando em volta do centro, tá? Só estou falando isso como curiosidade, tá, gente? Não é um estudo aqui disso agora. O que nos importa aqui é simplesmente ver as linhas de fluxo do campo. Nesse caso aqui, as linhas de fluxo são circulares, né? Aquele nosso outro campo também, vamos escrever ele aqui, ó. Então, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? E esse aqui dividido, mesma coisa, por x ao quadrado mais y ao quadrado, vírgula, y ao quadrado. Tá? Esse outro campo agora, vamos dar um reset aqui, vai ter a mesma linha de fluxo, né? A gente também já viu ele aí. Só que agora vamos melhorar o cilíndrico array, é melhor, né? Vamos botar, deixa eu ver se eu posso melhorar isso aqui. Vamos aqui, você vê aqui na origem, tende para não estar definidos na origem, né? As linhas, os vetores, quanto mais perto aqui da origem, vão tendendo para infinito, né? E quando ele vai se afastando, vai ficando pequeno. Tudo bem que a estrutura dele é outra, mas essa coisa de girar, né? Vamos ver as linhas de fluxo. Olha lá, iguais, né? São círculos também. É claro que a corrente é diferente, né, pessoal?
naquele outro lá, né, a velocidade aumenta quando eu me afasto, né, quando eu faço círculos maiores. Aqui não, a velocidade vai ficando pequena quando eu faço círculos maiores, mas não tem problema. A trajetória são sempre circulares, as linhas de fluxo são circulares desse campo aí, né? Aqui, quanto mais na origem, ela vai rodar mais rápido. Ó, vamos ver aqui se ele. Olha lá. Ó, certo? Ele vai enlouquecendo cada vez mais para a origem. Não, isso aqui não sai fora, gente. É que ele não consegue nem traçar, né? Porque ficaria tão rápido. Então, vamos traçar aqui assim. Então tá, gente. Aqui nós temos dois campos, né? Que tá, a gente conhece as linhas de fluxo dele bem. Vamos dar um stop aqui. Voltar aqui pro. Tá? Então a gente vê esses dois campinhos aqui com as linhas de fluxo dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nesse primeiro campo, ó, só para a gente ver ali a linha de fluxo, como é que a gente faz. Ó, então a primeira equação diz o seguinte, ó, dx dt menos y, né, o F1, dy dt x. Então repara, ó, se eu fizer a segunda derivada aqui nesse outro, vai ser d2y dt2, dx dt, que é isso aqui. Então olha só, d2y dt2 é menos y. Pessoal, isso aqui é um seno, né? Certo? Segunda derivada é igual ao negativo dele, é um tipo de seno. Vamos colocar aqui uma proposta de solução. Então, que seja o y algo como alfa seno de beta t mais delta. Tá? Essas constantes aqui vão ser determinadas pelas condições iniciais aí, certo? Então, quando eu fizer a derivada disso, dá isso, né? Derivada seno cosseno. Quando eu fizer a segunda derivada, vai dar isso, né? Então, agora, por consistência, né, isso aqui tem que ser igual a isso, né? D2y, dt2 tem que ser igual a menos isso, certo? Bom, isso vai obrigar o beta a ser 1, tá? Então já as linhas de fluxo são desse tipo aqui, tá? Com beta igual a 1. Agora vamos pegar aqui a condição inicial. Vamos pegar a condição inicial que ele parta desse ponto aqui, ó, 2, 0, tá? Se ele partir do ponto 2, 0, né? No tempo zero, então a gente coloca tempo zero, né? E vamos ficar com alfa cosseno delta, vírgula alfa seno delta. Isso vai ser 2 e 0, o ponto lá que você colocou. Isso vai implicar que o alfa seja 2 e o delta seja zero. Ou seja, as linhas de fluxo são desse tipo aqui, né? Circunferências, como a gente já sabe, né? No sentido anti-horário. Tá aí com T, né? Bom, quantas rodas você quiser aí, né? Tempo infinito aí no caso. Bom, vamos ver agora aqui um outro campo, pessoal. Ó, vamos fazer a conta aqui, depois vamos jogar lá no programa. Agora, esse campo aqui, um outro facinho aí, tá? F de xy é igual a x, o F1 é x e o F2 é x2. Tá? Vamos ver se a gente encontra as linhas de fluxo disso aqui com essa nossa matemáticazinha aqui, tá? Depois vamos jogar ele lá no, no programinha lá. Então, olha só. Dx dt é igual a x. E dy dt é x2, né? Bom, se eu pegar essa primeira equação aqui, pessoal, isso aqui é um exponencial, né? Derivada é igual ao próprio negócio. Então, ó, vamos supor que a derivada, que a exponencial seja assim, ó, um é r exponencial de alfa t. Bom, então quando eu derivar isso aqui, né, tem que dar o próprio x. Isso vai obrigar o alfa a ser 1. Então, o x provavelmente é desse tipo aqui, ó, r é t, certo? Agora, vamos pegar a segunda equação, ó, dy dt é igual a x2. Então, vamos pegar isso aqui e elevar ao quadrado. Tá? E agora vamos integrar. Quando a gente fizer a integral, vai dar essa, né, r ao quadrado sobre 2 é elevado a 2t mais uma constante de integração, certo? Ou seja, e como isso daqui é o x ao quadrado, é um meio de x ao quadrado, né, as linhas integrais são parábolas, né? Um c variável. Para cada condição inicial, provavelmente deve definir essa constante diferentemente. Vamos voltar lá para ver isso?
lá no nosso programinha lá. Então vamos lá. Stop share. E agora vamos jogar aqui. Bom, vamos mudar aqui, pessoal, para aquele campinho lá, né? Então ele era x, x2, né? Vamos botar aqui x, x2. Bom, vamos ver o que que dá esse campo. Aqui, vamos mudar aqui o array, esse cilíndrico, o retangular vai ficar melhor. É, a impressão que eu tenho é que são parábolas mesmo, né, pessoal? Ok? Agora, vamos colocar lá uma linha de fluxo. Tá? Agora, são parábolas, mas olha só. Esse ponto central aqui, que é x igual a zero, ó, aqui você tem um x igual a zero, toda a reta y são pontos estáveis, tá certo? Quer dizer, semi-estáveis de fato, né? Instáveis. Porque se você jogar um pouquinho, ele cai para um lado, se eu jogar um pouquinho para o outro, ele cai para o outro, né? Olha lá. Se eu conseguir posicionar bem no centro ali, fica parado, né? Mas tem que ser. Aí, ó, ficou parado. Aqui, vamos tentar posicionar bem aqui. Também ficou parado, certo? Essa reta toda aqui é uma. Corresponde a, né, x igual a zero, né? Vários pontos onde o campo é singular. Toda essa reta aqui ele é singular, toda a reta y. Essa reta y ela é uma singularidade instável, né? Que se você jogar um pouquinho aqui para a direita, né, ela já cai para o outro lado. A linha de fluxo já, certo? Mas enfim, né? As linhas de fluxo são parábolas aí, como você pode ver. Ele vai devagar, depois vai ficando mais rápido, porque as linhas ficam mais fortes, né? Aí lá, aí. Aqui do outro lado ele joga para o outro lado infinito. Então, são parábolas mesmo, a nossa técnica lá encontrou direitinho, certo? Ok, vamos voltar para cá. Então, nossa técnica aqui simples acabou resultando ok, na solução correta. Vamos pegar esse último caso aqui, pessoal. Agora o campo G. O G1 é um e o G2 é x. Vamos só, então, ó, dx dt é 1, dy dt é x, certo? Então, olha só, o d2y dt2 é um, certo? Então, se eu integrar uma vez, vai dar t mais alfa, certo? Então, esse é o nosso x, porque o dy dt é x. E a segunda integral vai dar t ao quadrado mais alfa t mais beta, certo? Mais uma constante de integração. Se eu substituir, né, t igual a x menos alfa, né, aqui, ó, t igual a x menos alfa, aqui nessa equação, para obter uma equação cartesiana, eu vou conseguir isso aqui, tá, pessoal? Também parábolas de novo, tá? Também parábolas de novo. Agora, aqui é como se fosse uma grande constante de integração, né? Agora, apesar de serem parábolas de novo, né, as linhas de fluxo, elas têm uma peculiaridade diferente, tá? Vamos vê-las aqui. Vamos voltar lá pro... Agora você vai ver que ele vai transitar na parábola inteiramente, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Então agora, pessoal, em vez de ser x, agora é 1x, né? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser x. Então repara, ó. Vamos dar um reset aqui. Ah lá, são parábolas de novo, certo, pessoal? Agora, só que agora olha só como é que ela vai, ó. Olha lá. Agora ela, que agora não tem mais ponto de equilíbrio, né? Repara, esse campo, ele não tem mais pontos de equilíbrio, aquele que puxam ou empurram, ou que ela fique parada. Não, qualquer ponto que você jogue, você vê, ela sempre anda. Aí são parábolas também. Você vê que campos diferentes podem ter o mesmo tipo de linha de fluxo, né?
certo? Então tá aí. Nossa técnica lá fornece direitinho as linhas de fluxo, certo? Ok. O livro que eu estou adotando aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho que ele fornece também um exemplinho lá que na época que foi escrito o livro, esses programas de animação, não, esses programas de plot não eram tão sofisticados, né? Então eles, quando conseguiam plotar uma coisa assim, era uma coisa mais. Deixa eu pegar aqui, que ele tem umas linhas de fluxo muito interessantes. Ó, seno de y, x ao quadrado menos y. Vamos colocar ó, isso que o livro faz aqui, tá? Seno de y é o dx dt e o dy dt é x ao quadrado menos y. Isso aqui o livro dá de exemplo aí. Vamos ver aqui, gente. Tem linhas de fluxo, esse campo aqui que a gente vai ver, tem linhas de fluxo muito interessantinhas. Olha só. Tá feio assim, tá, pessoal? Porque vamos colocar um recurso para a gente melhorar a visualização é colocar todos eles o mesmo tamanho, tá? Às vezes, assim, quando as flechas variam de tamanho muito acentuadamente, fica feio. Então a gente vamos usar esse aqui, ó. É claro que tem flechas maiores aí, tá certo? Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. Essas aqui da borda são grandes, essas aqui do centro são menores. Aqui vão ficando bem grandes, né? Ok? Mas vamos ver aqui. Vamos usar eixo fixo. Vamos ver as linhas de fluxo como são. Ó. Começando aqui, ó. Olha lá como é que elas são. Ah, ele segue como se fosse um fluxo lá, né? Como se fosse um rio escoando. Aí certo? Então, se for que fosse um riozinho, você colocasse a boiazinha, ela vai fazendo isso. Ela chega aqui, ela vai bem lento, porque ele, né, muda de direção a velocidade, depois ela começa certo? Aqui, é porque não foi lá, porque o tempo aqui está pequeno, né? Vamos botar aqui um tempo maior. Está em 0,5, né? Vamos botar aqui 10. Aí, para ela poder subir lá para a gente poder ver. Vamos botar aqui 15. Tá ali, agora ela começa a ganhar velocidade e sobe para lá. Tá aí com uma linha de fluxo bem exótica, né? Também seno, né? Aqui assim oscila em seno, né? Bom, agora vamos ver aqui uma outra posição da linha de fluxo, ó. Mudando para cá. Agora, ele cai ali num... Tem um atratorzinho ali. É, o centro ali é um atrator. Aqui já vai para uma outra... Ó, aqui, aqui ó, eles caem... Se começa por aqui, ele cai ali num atrator no centro. Se ele vem para cá, ele vai para infinito. Vamos ver o que que acontece ele começando aqui. Ah, ele roda ali também. É aqui também. Aqui cai para cá. Cai. Aqui ele consegue escapar da bacia de atração. Ali, aqui já não consegue mais. Aqui ele escapa. Se tivesse um ralo aqui, ele cai no ralo, né? Não tem como ele escapar dali. Para cá ele já escapa. Para cá também. Aqui ele não escapa, ele cai. Aqui ele também. Aqui ele consegue escapar. Ele está numa divisória ali. Vamos ver aqui de cima. Aqui eles escapam todos, né? Deve ter uma posição aqui onde ele não escape. Quase, quase. Aqui não escapa mais. Tá aí, gente. Isso também é uma linha de fluxo bastante bonita. Bom, vamos prosseguir lá, certo?
Ok, vamos prosseguir aqui, gente. Ó, aí ele pede, nesse caso aqui, esboce o campo e as linhas, né? Nesse último exemplo que a gente deu aqui. Bom, então, ó, são aquelas que a gente já viu lá, não são parábolas, né? Eu fiz um desenho aqui horrível, né? Mas, né? E esse outro exemplo aqui, ele pede para mostrar que o dx dy dx é igual a x, né? Desse último exemplo aí que a gente fez, tá? Desse aqui, tá? Então, ó, ele pede para ele pede para mostrar que dy dx é igual a x. Bom, olha só, é fácil, gente, ó. Você vai supor que, né, que o y é um x de t, né? Então, dy dt é igual a dy dx dt. Dx dt é 1 e dy dt é x. Então, dy dx é x. Provado, né? Ah, ele pede para fazer a trajetória, né, a linha de fluxo partindo da origem no tempo zero. Então, se eu colocar que a origem ocorre no tempo zero, então o alfa é zero e o beta é zero, e a gente vai ter essa linha de fluxo aqui, ó, T, um meio de T2, certo? Tá aí a linha de fluxo. Bom, agora ele tem um probleminha aqui também, né? O livro aqui que eu peguei tem esse problema aqui, ó. Mostrar que sigma de T, exponencial de 2t, logaritmo do módulo de T, 1 sobre T, para T diferente de zero, né? Porque senão vai dividir por zero aqui, né? E T positivo também, né, pessoal? Ah, não pode ser negativo, porque aqui está em módulo, né? Ah, pode ser. É, são linhas de fluxo desse campo K aqui, ó, 2x z menos z ao quadrado. Bom, eu só tenho que mostrar que, né, as derivadas disso coincidem com isso, né? Vamos lá. As derivadas do sigma, né? Tá isso aqui, certo? E se você colocar aqui, né? Lembrar que isso aqui é o x, lembrar que isso aqui é o z, e lembrar que isso aqui, tá, é um meio de z ao quadrado, né? Mostrou, né? Ok? Isso aqui é o x, isso aqui é o z, isso aqui é o meio de z ao quadrado. Então, exatamente, né? Certo? Peraí, aqui, acho que tem uma bobeirinha aqui. Não sei se eu. Deixa eu ver aqui. Peraí, acho que eu fiz uma bobagem aqui. Vamos lá. Aqui, menos z ao quadrado. Certo. Então, olha lá. Um sobre t. Ah, não, aqui, peraí. Aqui não tem esse, desculpa, aqui não tem esse meio aqui. Não tem esse meio, tá certo. Tá, agora sim. Não tem esse meio aqui, não. É só isso aqui. Não, tá certo. Então agora é menos z ao quadrado, tá certo. Então eu peço que vocês verifiquem aí, mas realmente é a linha de fluxo. Bom, vamos agora, pessoal, para um problema, né, que eu até já falei para vocês, aqui é uma das maneiras de resolver esse problema, né? Mecânica da partícula. Então, vamos supor que você tem um campo gradiente, tá? Olha lá. Então a gente costuma escrever em física que força é menos o gradiente da energia potencial. Essa função aqui é energia potencial. Tem uma pequena diferençazinha com relação ao potencial. A diferença é exatamente essa daqui, tá? Esse sinal de menos é para que ocorra o teorema da conservação de energia de maneira bastante explícita. Vamos lá. Vamos mostrar que a energia cinética mais a energia potencial é constante, tá? Se você está num campo gradiente. Então, olha lá.
Mostrar que a energia é constante, né, que ela não varia com o tempo. Então vamos derivar isso aqui com relação ao tempo. Ó. A primeira aqui, ó, a energia cinética. Então isso aqui é o módulo do vetor velocidade ao quadrado. É a mesma coisa que o produto da- interno da velocidade por ela mesma, tá? Ao quadrado, né? Então vamos lá. Aqui V de R de T. Um meio de, né? Então vamos lá, vamos derivar isso aqui com relação ao tempo. d dt, então, é um meio de m, né? Aqui a aceleração, segunda derivada, produto escalar com R', mais aí, regra do produto, né? Um meio de m, velocidade, ponto, aceleração. Mais, né? Isso aqui é o gradiente de V, produto interno com a velocidade, certo? É a maneira de derivar. Bom, olhando para a expressão de cima, né? Como o produto interno ele é simétrico, eu posso somar as duas, tá? De uma só. Então fica M, R duas linhas, produto interno com R', e aqui, né, o gradiente de V é menos a força, né? Diz R'. Agora, se você usar Newton, né, força é igual a massa vezes aceleração. Então, menos força, menos massa vezes aceleração. Então, o lado esquerdo morre com o direito e a energia é conservada, tá? Então, uma partícula sujeita a um campo conservativo, a energia total dela, que é a energia cinética mais a potencial, tá? Permanece constante no tempo. O que que significa isso, né, pessoal? A energia cinética, ela pode aumentar, mas à custa de uma diminuição da potencial e vice-versa. E o que uma ganha, outra perde, de tal maneira que a soma permanece sempre constante. Se uma partícula inicia um seu movimento com energia zero, ela não sai do lugar nunca e acabou. Ou então, perdão, ou então segue uma trajetória retilínea uniforme. Bom, item B, mostrar que se a partícula se move numa superfície equipotencial, então sua velocidade tem que ser constante. Pessoal, olha só. Superfície equipotencial, curva equipotencial, coisas assim, são pontos, né, onde a energia potencial permanece constante. Então, por exemplo, imagina a força gravitacional assim do planeta Terra, né? As superfícies equipotenciais são circunferências, né? Ok? Se você considerar aqui dentro dessa sala, né, o campo gravitacional simplificado, as superfícies equipotenciais são planos paralelos ao plano do chão, né? Onde todo mundo ali tem a mesma energia potencial, certo? E a energia está dizendo o seguinte: se o movimento se processar em cima de uma superfície equipotencial, a velocidade tem que ser zero. Bom, tem que ser constante, perdão. Repara, pessoal, aqui. Se a gente mostrou que a energia é constante, tá? E a energia é um meio de mv2 mais potencial, aí o que que a gente viu? Se você está numa equipotencial, o potencial é constante, tá? Se a trajetória, esse R de T, se processa em cima de uma superfície equipotencial, então esse V é constante. A energia é constante, como a gente mostrou. Bom, para que, né, para que isso tudo seja constante, a velocidade tem que ser constante, né? Senão não tem jeito, certo? Então tá aí, ó, se você se move em cima de uma superfície equipotencial, a sua velocidade tem que ser constante, né? Se não for constante, você sai dali, né? É o que acontece com aqueles satélites, né, numa órbita geoestacionária, né? Certo? Coloca ele numa órbita que coincide com uma superfície equipotencial. Aí ele fica ali com aquela velocidade constante, né? Certo? Vamos lá. Um problema interessante, cara, é que a gente fala, por que que o pessoal define energia potencial dessa maneira, né? Porque a força é menos o gradiente da energia potencial. Pessoal, isso é para que aquele teorema ficar fácil de ser provado e para você também ter uma previsibilidade, assim, não é previsibilidade, uma maneira mais fácil de interpretar o movimento espontâneo, né? Repara,
As, a ideia, né, é que o movimento, digamos, nas linhas de fluxo ocorram de tal maneira que a energia potencial diminua, né? Então vamos lá. Ó. Imagina que C é uma linha de fluxo desse campo gradiente, né? Então as linhas de fluxo de um campo gradiente, o fluxo vai se processar na direção onde a energia potencial diminui. Vamos ver. Então vamos pegar dV dt, né, ao longo de C. Então vamos pegar o potencial, né, onde os pontos, pegando os pontos onde o bichinho vai andando por uma curva, por uma linha de fluxo. Então vamos derivar isso aqui com relação ao tempo. Então, né, vai ser gradiente de V, produto interno com C' de T, certo? Agora, como C' de T é uma linha de fluxo, certo? Então o C' é igual ao F, né? Que é igual ao menos C' igual a F, né? Porque é uma linha de fluxo. Que no caso do campo gradiente, ele é menos o gradiente da energia potencial. Então, isso aqui vai ficar dV dt, vai ficar menos produto interno do gradiente pelo gradiente. Ora, o produto interno de duas quantidades é sempre positivo. Como tem um sinal de menos na frente, isso aqui é sempre menor ou igual a zero. Mostrando isso, né, que o movimento espontâneo se processa, né, o movimento ao longo da linha de fluxo se processa de uma maneira que a energia potencial diminui. Então, por exemplo, se você colocar uma partícula aqui no ar, né, e largar ela, ela vai cair. Ou seja, ela vai andar na direção, certo? Em que a energia potencial diminui. Né? Se você largar uma partícula aqui, ela não sobe, ela desce. Porque você já calibrou tudo certinho para que a mecânica funcione tudo redondinho, né? Então, a energia potencial diminui, a cinética aumenta, o teorema fica enunciado de forma simples. É uma questão de coerência, né? Esse F igual a menos gradiente da potencial. Bom, aqui eu deixo alguns exercícios para vocês, tá? Esboce o campo G e suas linhas de fluxo, tá? O, o ponto de partida aqui, né? A condição inicial é gama de zero igual a 1. Encontre gama de t para essa condição inicial. O campo é esse aqui, tá? X menos y. Esse outro exemplo aqui é mostrar que essas equações aqui, tá certo? São linhas de fluxo desse campo aqui, tá? Só para mostrar que são linhas de fluxo desse campo. Exercício para vocês fazerem aí. Mostre também que essas linhas de fluxo são retas, tá, pessoal? Essas linhas de fluxo aparecem bem esquisitas aqui, mas elas são retas. Por quê? Tá? Bom, agora para terminar aqui, pessoal, vamos ver uma coisa aqui que é só uma coisa também bastante interessante. É o seguinte. Agora vamos fazer um aperfeiçoamento aqui desse estudo, tá? A gente não vai muito longe com isso, vamos parar rapidamente, mas é só para ter uma ideia de como as coisas funcionam depois mais lá adiante. Agora vamos considerar essa função chamada função fluxo do campo. Tá? A função fluxo do campo é dada por isso aqui. É uma função vetorial, como a gente vai ver, tá? O que é o fluxo de um campo de vetores? Pessoal, é o seguinte, é a posição de uma partícula sobre uma linha de fluxo após um tempo t e que no instante inicial estava no ponto x, certo? Então, vamos ver aqui como é que significa isso, pessoal. Ó, imagina que tem aqui, né, o campo F, né? Vamos, eu anotei ele aqui. Então, vamos supor que temos aqui o campo F, tá? A função fluxo do campo, pessoal, é o seguinte, ó, imagina que você posicionou no tempo zero a bolinha aqui nesse ponto X, certo? Depois de um certo tempo T, a coisa andou e parou aqui, tá? Então, se você começou aqui no tempo zero, você vai encontrar a bolinha aqui,
né, no tempo t. Esse ponto é o que a gente vai chamar de φ de x e t, certo? Então você vê que a posição, né, da, da bolinha ao longo do fluxo, ela depende do ponto de partida, né? Se eu pegar um outro ponto de partida aqui, provavelmente vou terminar em outro ponto aqui, sei lá, né? Em uma outra linha de fluxo, né? Ela depende do ponto de partida e depende do tempo decorrido, né? Por exemplo, se eu partir daqui, mas esperei mais tempo, eu vou estar, provavelmente eu vou estar aqui na frente, certo? Então, essa função φ de x e de t, ela te diz onde é que vai estar a bolinha que andou ao longo das linhas de fluxo e que partiu do ponto x depois de uma certa quantidade de tempo t, tá certo? Então, essa função é que a gente chama de fluxo. Bom, vamos entender aqui, pessoal, que essa função, né, ó, x, o ponto de partida é x, né, na realidade é x1, x2, x3, né, claro, um ponto no espaço. E o fluxo, ele é φ1 de x de t, φ2 de x de t, φ3 de x de t. Ou seja, onde φ1 é a posição x, né, digamos assim, da bolinha depois de ter passado um tempo t partindo do ponto x, certo? φ2 é a posição em y, né, depois de um tempo t partindo daquele mesmo ponto. E φ3 é a mesma coisa, né, a posição em z da bolinha que partiu daqui depois de um certo tempo t. Então são posições, né? Isso aqui é uma posição em cima do rio para uma bolinha que partiu de x após um tempo t. Pode encarar isso aqui, pessoal, como uma função, né, de x e de t, né? De x é vetorial, né? X, y, z e de t. Bom, analiticamente, né, a definição dessa função fluxo é isso aqui, né? É dφ dt é igual ao campo do fluxo. É como se essa função pegasse todas as linhas de campo possíveis ali naquele, né? E a condição inicial é exatamente o ponto de partida, né? Então, essa é uma função que chamamos fluxo. Bom, vamos entender bem, né? O fluxo, né? Como eu falei para vocês, é essa função vetorial. E a sua derivada é uma matriz 3 por 3, tá? Quando você vai derivar com relação a todas as variáveis, né? Derivada total, né? Desse vetor aqui é o gradiente em cada uma componente, tá, pessoal? É o gradiente na φ1, gradiente na φ2, gradiente na φ3. Então, a derivada, tá, total é essa matriz. Quando passa para coisas tridimensionais, ela vira matriz, né, pessoal? Essa matriz aqui é a derivada com relação a x. Bom, em cursos aí de teoria de equações diferenciais, se consegue provar, né, que fixado um t, né, essa função aqui ela é uma função diferenciável de x e de y de z, certo? Justificando essa derivada acima, tá? Porque você pode dizer, ah, isso aí é diferenciável com relação a x? Sim, se o campo lá for camarada e tal, né, que a gente supõe que ele é um campo de classe 1, que as linhas de fluxo são únicas e tal, vai tudo funcionar direitinho. Então tá aí, ó. Então o fluxo obedece a essa equação, né, como a gente sabe, e agora vamos ver, né, que se eu aplicar a diferencial, agora suponha o tempo fixado, né, a gente diferencia isso aqui, diferencia do outro lado. Pessoal, isso aqui vai dar origem a isso aqui, ó. Como a gente supôs que seja de classe 1, o dt comuta com as derivadas parciais em x. Então aqui a gente tem dρ dt dx de φ. Agora, esse dx de f vai ser df dx, regra da cadeia. Tá? Onde o df é isso aqui, são os gradientes, né? Sempre assim. Cada linha é um gradiente, né? E, ok, então a gente vai ter isso aqui, né?
essa equação aqui, chamada equação da primeira variação, tá, pessoal? Eu só estou apresentando isso aqui para vocês, é como se fosse o produto de duas matrizes, tá? Aqui tem uma matriz, que é a matriz derivada do f, e aqui é a df de x, tá? Ou seja, a variação do df de φ, a variação no tempo do df de φ, tá? É a variação espacial da f vezes a própria df de φ. Uma equação linear, tá, pessoal? Chamada equação da primeira variação. Por que que isso é importante, tá? A gente não vai prosseguir muito com isso aqui, mas isso vai ser importante para provar o que que significa divergente rotacional, tá certo? Mais adiante. Então, é para vocês guardarem essa coisa aí. Bom, uma propriedade das linhas de fluxo, pessoal, do, do- uma das propriedades da função fluxo, né, assumindo a unicidade das linhas de fluxo, isso vai ser assumido se, obviamente, o campo F for um campo bem comportado, lá de classe 1, né? É o seguinte, ó. Se eu partir do ponto X, do tempo zero, e depois um certo tempo S, eu cheguei em φ de x e s, tá? Se eu prosseguir por mais um tempo t, então aqui seria o tempo s mais t. Então a linha de fluxo seria de x de t mais s. É a mesma coisa que a composição, né? Mesma coisa se eu começasse aqui, né? Seria φ de x e s, t, certo? Então tá claro que φ de x t mais s é a mesma coisa que φ de xs, né? Já partindo daqui, por mais um tempo t, certo? Pela unicidade do fluxo, né, pessoal? Se eu saio daqui, cheguei até o tempo mais s, parti aqui de um outro tempo intermediário, cheguei aqui, elas têm que ser iguais, né? Se a linha de fluxo é única, se o campo é todo bem comportado, isso não tem como fugir daí. Aí, como é que fica a transformação lá para a derivada do φ, né? Dessa mesma coisa, né? Como é que eu ando até aqui, depois ando um tempo mais aqui? Bom, pessoal, é regra da cadeia, né? Eu deixo aí para vocês verem, mas é regra da cadeia, né? O dφ de x, né, no ponto x, t mais s é o dφ, né? Vamos botar aqui, ó, já. Dφ dx no tempo t mais s é o dφ no ponto xs de t e a derivada dx, tá? Do φ de xf. Regra da cadeia, né? Então guarda isso aí, que isso aí depois vai ser interessante. Pessoal, uma coisa muito importante para a gente encerrar aqui, é o que se chama de derivada material. Muito estudado por vocês aí na engenharia, em fenômenos de transporte, em escoamento de fluidos, e muita coisa assim. O que que vem a ser a derivada material? Pessoal, vamos pensar que você tem um campo F, certo? E você está numa certa região aí do espaço todo. E suponha que nessa região do espaço exista uma função escalar que dependa da posição e do tempo. Por exemplo, gente, poderia ser uma temperatura, né? A temperatura nessa região aqui poderia ser, aqui poderia ser uma montanha, aqui a temperatura mais baixa, aqui uma região mais, certo, mais baixa, né? Com altitude mais menor, e aqui a temperatura geralmente é maior. Enfim, né? Essa função f de x e de t poderia ser, por exemplo, uma temperatura, poderia ser a pressão atmosférica, que varia, né, de local para local. Poderia, se você estivesse no oceano, a salinidade, alguns lugares é mais salino que o outro. É uma densidade em geral, certo? Essa F daqui é uma espécie de uma densidade geral, que pode variar com a posição e com o tempo também, né? Claro, o problema é a temperatura, né? A temperatura aqui é alta e a temperatura aqui é baixa, mas durante o dia o Sol vai aumentando tanto aqui quanto aqui, certo? Pode depender do tempo também, não só da posição. É claro que numa região montanhosa, por exemplo,
a temperatura vai subir durante o dia, mas não tanto quanto uma região mais, certo? Mais desértica, ou mais perto de uma praia, e tal. Enfim, essas funções aqui, elas podem depender da posição e do tempo, tá? Bom, agora a pergunta é o seguinte: vamos botar aqui dentro de uma barquinha, né, um observador, e essa barquinha segue aí a linha de fluxo, tá? Ela vai andando aí, ó, você joga essa barquinha aqui, e deixa a correnteza levar ela, certo? E lá dentro, digamos, o sujeito mede a variação dessa função. Por exemplo, se for a temperatura, ele pode ter lá dentro um termômetro, tá? Então, ok? Ele anda ao longo desse escoamento e ele lá tem um termômetro, ele vai vendo, a temperatura está variando, certo? Então, né, como é que esse cara lá dentro dessa barquinha, ele vai ver a variação, né, da função f? Né? Como é que ele vai ver a variação dessa função f? Pessoal, olha só. O nome dessa variação da função f vista por esse cara aí é o que a gente chama de derivada material, que a gente denota dessa maneira aqui, ó, df dt, tá? Como é que ela é? Pessoal, você pode provar isso aí usando aquela equação lá da linha de fluxo de f, né? Mas olha só, é muito fácil a gente perceber que só pode ser isso aqui, ó. A derivada material, ou seja, a variação que o cara mede lá dentro da barquinha, conforme ele vai andando na correnteza, ela é df dρ f dt. Essa é a variação devida, né? Se você tivesse parado, né? Vamos supor que você parasse essa barquinha. O que você veria é o df dt, ou seja, o Sol começa a aumentar, então você veria a variação da temperatura devido ao tempo, certo? E aí começa o Sol a aumentar, a temperatura aumenta. Agora, se você, além de, né, ver essa variação aqui, você andasse ao longo da correnteza, você também vê a mudança. Repara que o F é como se fosse um campo de velocidades, né? Você também vê a mudança devida a você estar andando, né? Se você sai de um lugar frio e vai na direção do lugar onde a temperatura é maior, você vai sentir um aumento de temperatura. Esse aumento de temperatura não é devido ao sol, é devido a você mudar de posição, tá? Então, a derivada que o sujeito mede lá dentro, que a gente chama de derivada material, ela é uma contribuição do aumento local da temperatura mais, né, um aumento ou diminuição devido a você estar se movimentando para direções onde a temperatura tem um gradiente, ou seja, tem uma variação. Então é dρ f dt mais gradiente de f escalar f, lembrando que é a velocidade, né? Escoamento. Esse último termo é chamado termo de convecção, tá? É a mudança na, digamos, temperatura devido a você estar mudando de um lugar mais frio para um lugar mais quente, ou vice-versa, tá? E esse aqui é simplesmente o aumento local daquela, ou diminuição local daquela temperatura, tá? Então tá aí. Essa é a derivada material. E a gente termina então aqui todo o conteúdo que vai ser cobrado na nossa P1, tá bom? Então, até amanhã. Bons estudos aí.